Primeiro eu quero deixar claro, ressaltar que eu acho chiquérrimo o jeito que ela fala. Então eu vou passar a noite babando o jeito dela falar aqui. Boa noite, gente! Está no ar mais um episódio do Histórias e Vinho e a nossa convidada de hoje é Edjane Alves, que está à frente da Hidrovale e da Sagrada Unha e vai contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e do desafio de gerenciar dois negócios de nichos completamente diferentes. Edjane, por favor, se apresente ao público. Oi, gente! É Edjane aqui. Tudo bem, não é? Eu vou contar um pouquinho da minha história como empreendedora para vocês, tá? Primeiro eu quero deixar claro, ressaltar que eu acho chiquérrimo o jeito que ela fala. Então eu vou passar a noite babando o jeito dela falar aqui. Edjane, eu costumo começar o Histórias e Vinho falando que por trás de todo o CNPJ existe um CPF. Sim. Existe uma pessoa que sofre, que pensou em desistir, que tem ansiedade, que tem hora que tem vontade de jogar tudo pro alto, mas que no final das contas deu certo e dá certo porque ela não desiste. Porque apesar de todos os tropeços, ela não desiste. Quem é Edjane CPF? Quem é Edjane por trás desses CNPJs? Vamos lá. Então, Edjane surta também, né? Vou dizer, em primeiro lugar, surta. Aí vem a mãe, vem a mulher, né? E vem a empreendedora. Para conciliar isso não é fácil para mulher nenhuma, né? A gente conciliar a empresa, filhos, estudo, eu mesmo, meu eu, né? Mas aí a gente, acho que ao passar dos anos, ou a gente vai amadurecendo e as coisas vão fluindo melhor, você vai organizando seu tempo, para que tudo seja como se fosse cronometrado. Eu sempre digo assim, meus dias, meus horários hoje são tudo como se fosse, tem que ter a hora certinha. Tem que ter a hora de acordar, tem que ter a hora que vai entrar aí no meu eu, conversar, meditar, rezar de manhã. Aí tem a distribuição de filhos, ver essa logística, uma ainda sou eu que levo para o colégio, o outro já vai à faculdade com o próprio carro. E que hora eu vou sair? Que hora eu posso sair de casa? 9 horas? Nesse dia eu posso sair 9 horas, eu só posso sair 8. Então é isso, mas também, e no final de semana faz o quê? Né? Porque você tá com esse tempo todo organizadinho, e aí? Mas também tem que sobrar tempo, se organizar o tempo e na administração das empresas, você saber delegar obrigações, sim, sempre sobra tempo. Eu acho que o segredo é organizar o tempo e o amor a tudo que você vai fazer. E aí eu já vou mudar o roteiro, né? Porque agora eu fiquei curiosa para saber como que você faz para fazer esses horários certinho. Porque na minha vida é quando dá certo. É na hora que dá tempo. Calma, vai dar tempo. É na hora que der tempo. Eu não consigo ajustar cronometradozinho assim, tudo no seu horário. A não ser quando é algum compromisso ali com as crianças, ou que de fato uma reunião que a gente não pode se atrasar e tudo mais. Mas no geral, no restante, é literalmente assim, quando dá. Sim. Vai manobrando e quando dá. Como que você faz para gerenciar esse tempo ali tão certinho? Porque o que acontecer amanhã, eu já tenho que ter programado hoje. Então, vai acontecer isso, a gente tem que ou vamos sair, ou vamos fazer uma reunião. Não tem nada programado para amanhã. Então, amanhã eu só vou seguir o que eu já arrumei hoje para amanhã. Não acrescento mais nada. Literalmente, sim, a questão da programação. Da programação, sim. E aprendi com minha mãe dizer assim, se até 18 horas você resolveu os problemas de sua vida, bem, se não resolveu, só no dia seguinte. Então não adianta levar problema para a cama, não adianta levar à noite. À noite é hora de você descansar, é hora de você conversar com o filho. Como eu tenho faculdade à noite, pronto, está sendo minha obrigação a faculdade. Mas tem que sair já com tudo organizado, hora que... No contato pelo telefone hoje, meus filhos já jantaram, já chegou na faculdade ou não, chegou no curso. Então eu não aceito nada assim de imediato. Vamos fazer isso hoje. Agora, vim para cá. Aí alguém me diz, Edjane, vamos sair, daqui a pouco vamos fazer isso, passa em tal lugar. Não tenho como.
Gente, juro que eu vou Amanhã conversar mais com essa moça, porque eu quero aprender a fazer isso. Porque comigo, quem me rodeia e quem me conhece sabe que minha vida é muito assim, ó. Aconteceu, caiu no colo, bora, vamos, faz. Claro que tem aquela história de tudo que não é programado, sai beleza. Sai. Mas o que aconteceu sem você esperar. Entendeu? Vamos dizer, eu saí daqui e no meio do caminho eu cheguei em casa, já vai te ver. Pronto. Aquilo aconteceu sem esperar. Né? Um amigo, porque hoje a gente não encontra mais quem escute a gente. Então as pessoas querem muito ser ouvidas. Então eu tenho amigos, sim. Quando eles chegam na minha casa, qualquer horário, e dizem, gente, vamos conversar. E eu fico lá o tempo todo com ele. Quer dizer, não foi programado, mas talvez tenha sido programado no universo, né? Tá vendo? Então tem algumas situações que você abre uma exceção. Sim. Muito bem. Mas então, negócio não. Então vamos voltar ao roteiro. Vamos voltar ao roteiro. Quantos anos... A Hidrovale é a sua primeira empresa, certo? Sim. Quantos anos de Hidrovale? A Hidrovale tem 8 anos. E como que nasce a Hidrovale, Jane? Lá atrás, quando tudo começou, como que nasce a Hidrovale? Qual que é a história da Hidrovale? Bem, a Hidrovale, a gente começou com experiência, questão de estágio. A Hidrovale é formada é uma empresa familiar, eu e Thiago, né? E daí a gente era formado em administração, começou os estágios, começou o trabalho, e a gente foi buscando conhecimento com aquilo e foi gostando. Mas você já atuava nesse segmento? Em outras empresas. Em outras empresas, Sim. mas no mesmo segmento? Isso, no mesmo segmento. E daí chegou aquela hora de não, agora tá na hora de montar o nosso. Aí montamos a Hidrovale e aquela coisa chega no início, tem aquela dificuldade, tá ruim. E para todos os fornecedores começarem a conhecer você, né? Vem a credibilidade que leva um tempo para a clientela conhecer, confiar no seu trabalho. E o segredo é não desistir. E sempre buscando capacitação. Sabe? Aprender mais, estar ligado no mercado, como é que o mercado está andando. A gente passa, tem uns períodos difíceis do ano, na questão de chuva, atrapalha demais a gente. Mas tem que aprender a deixar aquela reserva, né? Para não, no período de chuva, a gente não sofrer tanto. A administração é fundamental para que isso aconteça. E de quando a Hidrovale nasce e no decorrer dos anos da história dela, quais os momentos mais desafiadores assim para você? Acho que no geral, vamos dizer, a questão sendo como empreendedora, o período de chuva pra gente ele é muito difícil, sabe? E que o agravante é que não é um período, é anual. Anual. Ou seja, aquela sua dificuldade, ela se repete todos os anos. Todos os anos. Aquela mesma dor de cabeça, quando acontece esse ano, aí eu faço uma retrospectiva de lembrar. O ano passado eu reagi como? Como foi que, diante da crise, como eu estava me comportando? Como a gente desenrolou tudo isso? Quando passou a crise? Sabe? Como todo negócio tem isso, né? Sim, tem uma época do ano que fica difícil e pra gente, como ela dependendo do investimento, dependendo do negócio, às vezes ele abala muito mais. E já que você tocou no assunto de recordar quais as estratégias que você usava para sair daquela crise, daquele momento, quais estratégias? Aí começa a parte de redução de gastos, principalmente, sabe? A despesa, você sabe, vai continuar, né? Então é como se fosse naquele momento você enxuga tudo. Não pode ter no planejamento anual, não se tem, nessa época de início de ano, não tem questão de patrocínio. Então é muita coisa, começa tudo a ficar muito regado para a gente poder passar por essa crise. Todo ano é assim, fase. é a fase. Normalmente dura quanto tempo? Em torno de 2, 3 meses. E constitui a Hidrovale. E quando que você decide empreender no teu segundo negócio, que é a Sagrada Unha? Sim, a Sagrada Unha eu já vinha pensando em montar outra coisa, porque não tem como você só ter um ramo de negócio.
Então a Sagrada Unha, ela chega, a gente... o ramo de beleza, estética, de cuidados, tanto hoje para mulher quanto para homem, você vê que todo mundo hoje se cuida, né? Então, é como se fosse uma realização, né? Pessoal, um desejo de ter essa área, de onde eu ia, onde tinha os salões que eu ia, o que é que eu gostaria de ter, isso aqui é muito interessante. Esse aqui poderia melhorar. Então é fazer uma fusão de tudo aquilo por onde eu andei, o que eu achava interessante. E aí foi casando, isso e aquilo para formar a Sagrada Unha. E ela vai, quando a gente se arruma todo o tempo, né? A gente que a mulher tem unha, tem tudo para fazer, cabelo, tem sobrancelha. Então no começo no período que às vezes a Hidrovale esteja em dificuldade, a Sagrada Unha chega para ajudar. Entendeu? Que são os períodos de festa, normalmente, final de ano, começa em novembro, dezembro, janeiro, não são períodos de festas e férias, então são períodos que a gente também tem gastos. Ou seja, quando um negócio seu tá em baixa, o outro tá em alta. Sim, ela foi feita para isso. Muita estratégia. Bem estratégico mesmo. Esse foi o ponto principal. E no nascimento da Sagrada Unha, qual o momento mais desafiador ali de estruturar aquele negócio? Na hora de você passar credibilidade para o cliente. Porque se eu tenho um exemplo, a minha manicure, para que eu saia da minha manicure e vá para a sua, eu preciso ter a Sagrada Unha tem que me oferecer um diferencial, senão eu não vou sair da minha. Né? Normalmente mulher se relaciona com a manicure, com a massagista, cabeleireira, né? Massagista, vira uma relação de longo prazo, né? Longo prazo. Então, se eu já tenho aquela intimidade com ela e ela não atende na Sagrada Unha, como eu vou fazer para sair de lá? Então, trazer aquele cliente, eu acho que isso é um desafio. Você conquistá-lo, sabe? Para que ele entender que ele merece o melhor, que ele pode encontrar, talvez não próximo de casa ou próximo de casa, mas lá ele vai se sentir assim, não, era também o que eu imaginava, o que eu precisava. E qual que é o maior diferencial da Sagrada Unha hoje? Eu digo assim que a Sagrada Unha, ela tem de relatos de cliente que era esse mesmo objetivo, a paz quando você chega lá, sabe? Eu acho que aquela tranquilidade, a harmonia, sabe? O atendimento, o sorriso, a gentileza, a cordialidade. Eu confesso que eu me apaixonei pelo espaço dela. E se não fosse tão longe da minha casa, ela teria ganhado uma cliente. Porque eu me apaixonei de verdade. O espaço é muito lindo. É sensacional, super bem dividido, extremamente acolhedor. Sim. E eu me apaixonei de verdade pelo teu espaço. E agora, juntando as duas empresas, os dois nichos, os dois negócios, qual o maior desafio de se dividir em duas só não, né? Porque ainda tem maternidade, tem a mulher que ainda está estudando, tem todas essas outras, para gerenciar esses dois negócios? Então, como fazer isso? Elas ficam próximas. Sim. A gente falou a questão da distância, né? Como você, se a Sagrada Unha fosse perto, eu estaria lá toda semana. Então, elas são próximas uma da outra. Então, o que é que eu faço? Eu tenho uma escala de dias. Tal dia eu trabalho na Hidrovale. Tal dia eu trabalho na Sagrada Unha. Ou seja, a gente empreende, mas a gente não se governa. Sim. A mulher tem escala 7x7. Então não pode mudar. Se acontecer, vamos dizer, segunda-feira eu tenho que ir para Hidrovale. Terça-feira é o dia que eu vou para Sagrada Unha. Quarta Hidrovale, quinta Hidrovale, sexta e sábado Sagrada Unha. E aí, quando você tá em uma, você abdica, mentalmente falando, do problema da outra. Sim. Aí não pode marcar reunião, se tiver algum assunto para receber no outro dia, se for caso urgente, pode ser que hoje a gente fala pelo WhatsApp, né? Responde e-mails, então você resolve assim, mas presencialmente não estou.
Aí só foca em resolver o problema de uma só. Uma excelente estratégia. Deve funcionar super bem. Sim, porque o horário. Tem a questão também do trânsito. Para que no dia que eu tenho aula, segunda e terça eu não tenho aula. Então, segunda eu tô Hidrovale, que fica mais distante. A questão do trânsito ali tá horrível. E da Sagrada Unha fica mais próximo. Então, esses dias, eu calculei tudo, os dias que eu vá para a faculdade, são os dias que eu estou na Sagrada Unha. Porque fica mais próximo. Mais próximo. O trânsito é menor. E na Sagrada Unha eu saio depois das 18. 18h30, 18h40. Então, nesse horário, o fluxo de carro já diminuiu. Entendeu? Entendi. E aí também a gente atende lá terça, quarta e quinta até 21 horas. Poucos salões atendem esse horário. E nesses dias você tá lá? Nesses dias eu tô lá. Então, fala pessoal, que vocês atendem com horário estendido, já vem, como digo, já venda seu peixe. O nosso horário é de terça, quarta e quinta, no horário das 9 até 21 horas, mediante agendamento. E todos os outros dias também funciona? Funciona das 9 às 18. E o que tem lá? O que a mulherada encontra lá? Unha, manicure e pedicure, tanto esmaltação simples como esmaltação em gel, massagem, depilação, parte de podologia, tem também parte de cabelo, tem tudo que você imaginar. Tudo num só lugar. Tudo em um só lugar. E é lindo o espaço dela, maravilhoso. Bem pensado, bem iluminado, né? Bem aconchegante. Muito, de verdade. E fala pro pessoal entender, né? Acho que a gente falou da Hidrovale, mas a gente não especificou o que a Hidrovale faz. Sim. Fala pro pessoal então, como que funciona a Hidrovale. A Hidrovale é uma empresa de perfuração de poços artesianos. A gente também faz instalação de bombas submersas. Então trabalhamos aqui em toda essa área do Nordeste. Levando, assim, é uma satisfação você levar água, é como se você estivesse assim, levando vida, você vê a felicidade no cliente, né? E também com o diferencial dela de chegar, saber que está tudo organizado, como é que aquela empresa chega, como é que ela se apresenta, como são os caminhões deles, estão limpos, não estão, como é que está o fardamento dos funcionários, está ok, não está, como esses funcionários vivem no dia de trabalho, já que eles passam muitos dias viajando. Então tem acomodação direito. Se eu não acomodar essa pessoa que está na Caatinga, um funcionário meu, que está ali na Caatinga, para lugares um sol escaldante, né? Se ele não tiver uma boa alimentação, se ele não tiver onde dormir, se ele não for bem acolhido, se ele não sentir confiante na empresa que ele está, o trabalho que ele vai passar para o cliente não vai funcionar. Não rende. Não rende, não. E acaba gera questão de satisfação, fadiga, que já é um trabalho realmente fadigante. Então, eu acho que tanto a Sagrada Unha tem essa área, mas a Hidrovale, essa parte do acolhimento dela, de como ela se apresenta, como a segurança nos equipamentos, tudo de primeira qualidade, tudo muito, muito limpo, os caminhões, a potência dos caminhões, dos compressores, então tudo isso foi muito bem pensado, sabe? Quantas horas numa perfuração de poço? Pode depender. Fiquei curiosa. Depende do local, 2 horas, 2 horas e meia. Pode demorar mais, mas essa é a média. A média, sim. Então, durante o dia, dá para fazer até 3 poços. Você, então, mas são 2 horas, 2 horas e meia, daria para fazer mais. Mas demora porque ele vai se locomover de um lugar para outro. Sim. Tem que colocar tudo direitinho, tem que ver a posição do vento, como está. Entendeu? Aí demora a questão de deixar ela no ponto, os caminhões no ponto. Legal. E nesses processos, Edjane, nessa sua trajetória, teve algum momento que você pensou em desistir? Sempre tem. Sempre tem. Tem momentos assim que a gente diz, não vai dar. Principalmente nesses momentos de desafiadores, né? Os momentos assim de crise já teve, assim, acho que no começo.
Acho que o começo é a parte que você mais pensa desistir. Depois você já sabe como é que funciona, já sabe que vai passar por isso, por aquilo, aí você vai seguindo, né? Como se você já aprendeu. Quando tem o primeiro filho, Sim. é assim, você tem medo de tudo. Se o menino vai se engasgar, se a quantidade de água como tá, se tá comendo, se não tá. Já o segundo é diferente. Não é Verdade. assim? Sem dúvida. Aí eu sempre digo assim, que você só sabe a medida de amar quando tem do segundo filho em diante. O primeiro é exagerado, O primeiro né? é exagerado, aí você vai medir. É como se fosse como uma dosimetria. Esse aqui eu coloquei um pouquinho a mais, esse aqui vai um pouquinho a menos. Ou esse aqui eu vou botar mais porque eu botei menos desse. Não é assim? É verdade. Minha primeira filha, quando nasceu, só entrava no quarto dela depois que colocasse álcool na mão. Sim. Aí do segundo em diante, aí não tem mais preocupação. Não. Do quarto pra frente, Não, o povo da criança pode ficar como quiser. E preste atenção que os filhos, os segundo, terceiro, que a gente tiver, quarto, eles parecem que eles são mais assim, mais autônomos. Verdade, sem dúvida. E nesses momentos em que você bate o desespero, que você pensa em desistir, o que não deixa você desistir? Eu acho que quando você olha assim pra trás. Quando você olha pra trás e pensa assim, não, mas eu não cheguei aqui de graça. Eu tenho que continuar. Como toda situação, né, da vida, você pensa assim, que vou desistir ou não vou desistir. Quando você para sozinha, eu acho importante o silêncio. De você se reservar e dizer assim, fazer uma autoanálise. Você olhar para trás e dizer assim, não que você vai olhar para trás para sofrer, ou... não, mas qual a minha bagagem de lá para cá? O que eu fiz, o que me trouxe até aqui? E o que está me fazendo continuar? Porque conhecimento a gente é como funcionalidade de uma lata de leite, né? Então a gente tem que estar sempre renovando, estar ligado hoje no mercado, tudo como é que estão as coisas. E então acho que o que não me faz desistir é isso, essa trajetória. E no decorrer desse processo, você teria feito algo diferente? Não, nada. Eu sempre digo assim, Joyce, eu nunca, até postei uma coisa interessante assim, se eu tivesse que fazer tudo de novo, em toda a minha trajetória de vida, eu faria tudo do mesmo jeito. Tudo. Porque eu fui pegando de onde eu trabalhava. Nas empresas anteriores que eu trabalhava, eu ficava imaginando... Eu trabalhei muito tempo com recursos humanos, sabe? Então eu ficava assim pensando como fazer ele produzir, trazendo lucro para a empresa. Então eu fazia cálculos e mais cálculos, e planilhas e apresentações, mostrando isso. E eu dizia assim, quando eu tiver a minha empresa, ela vai ser desse jeitinho aqui, sabe? Eu não terei um problema trabalhista, como não tem, sabe? De tudo tá funcionando direitinho, sabe? Tem trabalhar com ser humano, trabalhar, o desafio de empresa todo dia é realmente um desafio, né? Mas você tem que estar preparado para aquilo e tudo que eu sonhava de segurança no trabalho, de qualidade de vida para eles, sabe? Que tudo isso reflete para mim. Então, eu digo assim, que o principal ponto do que eu imaginava montar uma empresa era a valorização do capital humano. É isso. E você comentou que você faz faculdade. Sim. Qual curso? Aí agora eu tô fazendo direito. Ou seja, nada com nada, né? Não. Por que direito, criatura? Porque, olha, eu já tinha feito administração de empresas, civil de administração de empresas. Aí, quando veio minha segunda filha, Luísa, aí eu passei 7 anos em casa, até formar a personalidade dessa criança, né? Pedro também veio, que é o mais velho, que era os avós que cuidavam, ficou com a gente, eu tive que pegar essas crianças e botar limite nas coisas. E para não ficar só em casa, eu fui fazer serviço social. Aí me formei em serviço social, sou assistente social também. Terminou o serviço social, digo, agora eu vou fazer o quê? Então eu vou agregar serviço social direito. Aí já me formo no final do ano. Mas você pretende seguir carreira? Sim.
Ou seja, a mulher vai ser advogada Sim. e ter dois negócios em segmentos completamente diferentes. Totalmente diferente, é. Sanidade mental em dias, medicada. 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 Medicada mesmo. É. Gente, que surreal. É. Mulher, tu ainda tem cabeça pra estudar? Ai, tenho. Aperta meu juízo quando eu penso em Não, porque estudar. você vai vendo, você vê pessoas, sabe? Eu acho que a minha paixão é pessoas, sabe, gente? Quando você chega na faculdade, você escuta a história de um, a história de outro, abre assim. Lembra que a gente falou do questão do leque? Lembra que na faculdade? Abre aquele leque assim, acha aquele movimento de gente, aquilo ali me move, sabe? Me deixa assim muito feliz. Nossa, que legal. Mulher, agora me conte. Na verdade, eu acho que eu tenho que falar com meus patrocinadores agora. Gente, calma, já vou perguntar o que eu ia perguntar. Queria fazer uma pausa para falar com nossos patrocinadores, nossos parceiros. Agradecer mais uma vez a todo o pessoal que faz com que tudo isso aqui aconteça. Queria agradecer primeiro a Vinícola Cavalieri, que são responsáveis por todos os nossos rótulos. Queria agradecer na sequência o pessoal da Vinho dos Vales, representante oficial e exclusivo da Vinícola Cavalieri no Vale do São Francisco. Lá você encontra todos os rótulos da vinícola num só lugar. Queria agradecer o pessoal da The Auto Center, tudo para o teu carro num só lugar. Eles fazem lá desde a parte mecânica, a acessórios, peças, autoporta. Então tudo eles fazem lá, tudo que você precisar para o teu carro num só lugar. São especialistas também em atender empresas com frota de veículos. Então você que tem sua empresa e procura uma oficina de confiança para entregar a sua frota, pode contactar o pessoal da The Auto. Queria agradecer também o pessoal da Transjota Transportes, 10 anos cuidando da logística do Vale do São Francisco, escoando o que o Vale produz de melhor. Então, precisou de assessoria aí para conduzir tua carga, pode contactar o pessoal da Transjota Transportes. Pessoal da agência Conexão, tudo em marketing, assessoria em marketing, pode contar com eles. Pessoal da Esquadro, responsável por todos os nossos projetos de arquitetura e engenharia, estão sempre comigo e são assinantes dessa loja maravilhosa. E o pessoal da Aquicópias, que é uma gráfica também que você encontra tudo lá, meu parceiraço, me atende assim de uma forma incomparável e nas minhas urgências, que eu só chego lá de última hora. Então você precisa de todo o material gráfico, fachada, convite, tudo ele faz lá. Pode contactar o pessoal da Aquicópias. Gente, muito obrigado e vamos para frente que tem mais. Regiane, como que você lida agora? Eu tenho vários negócios também, né? Sim. E é uma pergunta que sempre me fazem. Mas como não sou eu a entrevistada, eu vou fazer para você. Como que concilia? Como que dá conta? Na verdade, me perguntam... Como eu posso dizer? Como fornecedores, como cliente, mas as pessoas que estão comigo. A rede de apoio, né? A rede de apoio. Eu acho que sem ela eu não conseguiria. Não. Não teria como de chegar em casa. E eu ainda tenho, vamos dizer, um pouco de toque, né? Apesar de ser tratado. Eu não gosto de chegar em casa e ver nada sujo. Mulher, tu ainda é perfeccionista desse jeito? Tem que estar tudo, eu digo assim, eu digo a meu filho, se não tiver tudo arrumado, minha mente não funciona. O único lugar que eu faço questão que esteja arrumado é meu quarto. Porque eu entro, miro ele, sabe? Sim. E emburaco o resto, não deu certo hoje, amanhã vai dar e tá tudo certo. Então eu digo assim, como acabou de falar, a rede de apoio. Pra quem sempre me pergunta, o segredo realmente é esse. Isso. Uma andorinha, eu digo muito que uma andorinha só não faz verão. Sim. Então, literalmente, a gente tem e precisa do suporte de outras pessoas, seja familiares, seja colaboradores de fato, mas a gente não consegue fazer nada sozinho e a gente precisa realmente
da rede de apoio. Eu digo assim, ó, tem um time todo por trás. Tem sim. Vocês veem só a gente aqui, lindas, maravilhosas, mas tem toda uma equipe por trás. Porque tem, tanto em casa, quanto na faculdade, quem pode me ajudar na faculdade, né? Tem a questão de... Tem a questão de online. Então, tem os colegas que lembram, é 1h, tem uma coisa para fazer hoje. Então, tudo isso você vai tendo aquela rede de apoio, aquela amizade, aquele carinho. Sozinha, não tem como. Vou ler alguns comentários de vocês. Já deixem aí as perguntas de vocês. Quem tiver aí alguma curiosidade, pode perguntar, que a Edjane tá aqui hoje e ela vai responder tudo para vocês. Olha, estão mandando a gente abrir o vinho. Deus, que nós já tá bebendo vinho, menino. Duas lindas rainhas. Hoje está top. História inspiradora. Essa mulher é força da natureza. Literalmente, gente. Literalmente. Eu fiquei encantada desde quando eu a conheci. Podem mandar mais perguntas aí, que daqui a pouco eu paro e leio mais um pouquinho. Agora eu queria que você contasse um pouquinho pra gente histórias inusitadas que aconteceram na sua trajetória e que enfatizem os bastidores. Sim. Aquela parte que ninguém sabe, que ninguém conta. Histórias inusitadas. Você já teve algum problema com o cliente, alguma insatisfação? Já rolou algum BO? Sim. Conta algumas histórias inusitadas pra gente nessa sua trajetória do empreender, tanto na Hidrovale quanto na Sagrada Unha. O que eu gosto de sempre contar assim, essa parte inusitada a transformação da Edjane, como eu sempre digo assim, a Edjane pessoa física e a Edjane pessoa jurídica. Sim. De todo dia ela tem que estar de cabelo arrumado, tem que estar maquiada, tem que estar de salto, e em casa não tem nada disso. Tá descalço, tá com a roupa rasgada, sabe? Eu acho isso... Nossa roupa de mendiga. Sim. Né? Que você fica assim, à vontade e não quer largar. Às vezes você vê na loja assim uma roupa de casa, uma camisola bonita, mas isso não combina, eu tô em casa de chinelo, né? Isso é se eu for viajar ou outro evento, mas não combina. E uma coisa muito interessante, há anos atrás eu li uma reportagem numa revista que ela dizia assim: o que você quer ser na vida? Qual profissional você quer ser? Então, quando você pensa assim, eu quero ser tal profissional, como esse profissional se veste, vamos ver, se veste, vou contar botar atrás. O que precisa ser esse profissional? Você precisa ter o quê? De estudo, isso ou aquilo. Precisa ter línguas, qual a língua? Isso, só uma, duas, três. Como esse profissional se veste? Como ele se porta, a postura, como você quer ser aquele profissional. E eu acho que isso foi importante. Para chegar até aqui, eu pensava, o que eu quero ser? Antes eu não usava salto, eu não usava maquiagem, eu não observava como era que fica melhor o cabelo, o teu rosto redondo. Então você vai passando por momentos difíceis e complicados, e até de risos, né? Sim. Pra você chegar. Então, quando você começa, aí você veste uma roupa, aí não. Aí alguém chamou você de catingueira, que isso levou um tempo para eu poder sair disso. Eu acho isso como o meu comportamento antes, como o de agora essa coisa, como a gente está falando de o que mais me faz rir, entendeu? Como chegou aqui. Mas a questão do lidar, a questão da clientela e tudo, como a gente já vinha de empresas anteriores, a gente foi aprendendo a lidar para já chegar na nossa com certo conhecimento, uma bagagem. Sim. Mas antes, se for contar como começou, né? Quantos erros, quantas insegurança de você não sabe correr no horário, você passa do horário, vai dormir mais tarde e no outro dia tem que chorar. Começa a chorar porque quando eu trabalhava numa empresa, normalmente lá faltava energia. E era justamente nos dias de fazer os pagamentos, numa sexta-feira. E aí aquele batia no desespero e eu ficava... Mulher não era alguém que ia cortar essa unha? Não, mulher, não. Como era assim uma fazenda, e normalmente faltava energia, e eu ficava naquele desespero, não esqueço disso, sabe? Então acho que isso, essa pressão, para hoje, quando as pessoas dizem, você tá tão tranquila, eu acho que foi a pressão que eu passei antes, sabia?
que é normal, principalmente todo início de negócio tem esses perrengues, esses tropeços, até a gente pegar o fio, porque por mais que a gente tenha a experiência de um outro negócio anterior que a gente trabalhou, você trabalhar e você ser dono é uma distância, diferente. Né? É uma distância. E aproveitando, fala um pouquinho, além da questão do comportamento, do vestir, de tudo, que eu vou lhe perguntar na instante, quando que deu esse estalo, mas como que foi essa transição da Ediane CLT para Ediane CNPJ de fato, esse comecinho ali mesmo? Porque juntou, eu sempre fui muito ousada. Sim. E eu não tenho medo de nada. Eu pego o medo, ele tem que me impulsionar para aquilo que eu quero. E já o sócio tinha mais uns receios, né? Para ele ser marido e mulher, mas tinha aquela. Então, a importância de marido é isso. Um tem que unir com o outro. Eu tenho isso aqui. A qualidade de um com a qualidade do outro. Isso, para poder aquilo subir e ter sucesso. Então, juntando a minha ousadia, eu não ter medo e ele ser super organizado financeiramente, sabe? Entender de muita coisa aí, então casou, sabe? Essa coisa. O destemor e a segurança. Eu sempre falo, eu não ter medo e ele ter segurança. É o equilíbrio. O equilíbrio. Sim. Você só poder dar um passo à frente se você puder voltar 2. Eu sei, eu compartilho do teu sentimento, porque comigo é bem parecido, né? Sim. Na minha casa também é assim, eu sou a mais alvoroçada, isso. Eu vou fazendo, muitas vezes até sem pensar. Você falou do medo. Eu também sou muito assim, tanto que eu brinco, quando der frio na barriga, vai, porque dá certo. Sentir o frio na barriga é o caminho. Sim. Já meu marido, ele é mais tranquilo, ele é mais calculista, assim, ele analisa mais, ele é mais assim, ele observa mais, ele é muito observador, e aí ele analisa, e aí acaba que tem esse equilíbrio, né? Porque aí tem sempre o diálogo. Sim. Né? Acha que tá na hora certa de fazer isso? Ou não? Vou esperar mais um pouco? Porque o que levou você a pensar nesse negócio? E até hoje, ainda é muito assim, de ter qual a decisão que você tomaria? Como eu lido mais com pessoas e hoje, Thiago, sempre lidou com essa parte a parte de operacional. Então, tem gente que diz assim, não dá certo empresa e família. Mesmo que não exista mais a união entre os dois, mas tem que existir o respeito e o interesse não é aquela empresa, né? Você vive daquilo ali, você gosta daquilo. Então, por que não unir? Continuar tudo organizado. Então, ele cuida da parte operacional, também já administrativa, que ele cuida muito bem, e eu fico mais na parte de gestão de pessoas. E não te faltou paciência nenhuma hora não de dar vontade de pegar assim no pescoço, dar um enforcão com a paciência dele? Teve momento. Porque eu sou acelerada e tem hora que eu perco a paciência com ele ser calmo demais. Sim. Meu filho, não, pelo amor de Deus. Acelere. Pelo amor de Deus, reaja. Pelo amor de Deus. Que lerdeza é essa? Eu dizer, meu filho, adiante o lado. Que dá uma aflição, tem hora que ele pensa demais. Sim, eu digo, você pensa demais, meu filho. Haja, vai adianta o negócio, você viu isso? É isso mesmo. E em que momento lhe deu o estalo? Eu acho que isso é um aspecto bem interessante e que nunca foi pontuado, pelo menos não aqui, desse momento em que a gente se percebe que o nosso vestir, o nosso comportamento precisa se adequar à nova realidade. Eu tenho mania de dizer assim. Sim. Você entra naquele cenário onde você virou empresária, se tornou empresária, e
e a sua imagem, vamos dizer assim, precisa acompanhar aquilo. Sim. E em que momento você tem esse estalo? Que você brincou aí, que hoje você dá risada e tal. Mas em que momento, apesar de ser engraçado, porque de fato é, mas é uma situação que pega a gente... Eu sei porque eu passei por isso, né? E bem recente até. Apesar de ter muitos anos que eu tenho negócios, sim, mas eu sempre trabalhei muito no anonimato, assim. Então, eu botava uma calça, um tênis, uma camiseta, e pra mim tava tudo certo. E, de repente, eu entro pra trabalhar com o público, de uma certa forma, onde a minha aparência começa a importar, às vezes mais até do que o meu conhecimento. Com certeza. Sim. E isso sempre me incomodou, porque pra mim, colocar a minha imagem à frente da bagagem que eu tenho de conhecimento, pra mim era uma afronta. Sim. Pra mim é surreal. Ainda continua sendo, gente, eu confesso. É surreal você querer medir o conhecimento de alguém ou a qualificação de alguém pela aparência. Sim. Eu acho isso cruel. Isso é cruel. Mas, enfim, é o mundo que a gente vive. Então, eu tive que passar por esse processo também de adaptar a minha imagem à minha posição, à minha atual posição. E em que momento você tem esse estalo de dizer, eu preciso mudar, a minha aparência precisa mudar para acompanhar meu novo momento? Como eu deixei de trabalhar quando deu um tempo na minha carreira e percebi o seguinte: quando nós mulheres, a gente está um tempo na nossa carreira profissional, ninguém bate palma para você. Olha, eu vou dar um tempo do trabalho, vou cuidar da minha família. Você não é aplaudida. Entendeu? Quando a gente, você continua, mesmo você sacrificando várias coisas, todo mundo acha aquilo interessante. Uma mulher sobrecarregada, ela é interessante para o mundo de hoje. Não sabe o que está, quando os pés estão doendo, o que você está fazendo à noite, na hora de dormir, ou que hora você acorda, mas você dá conta, é interessante para o mundo de hoje. Né? Então, quando minha filha nasceu, Luísa, que hoje ela tem 14 anos, eu decidi assim, eu não vou mais trabalhar, eu vou dar um tempo e vou ficar com essa criança, casa, cuidar dos meus filhos. Como eu gosto muito de limpar a casa, adoro limpar a casa, adoro passar roupa, lavar, essas coisas todas, sabe? Cozinhar. E aí fiquei em casa. Quando eu decidi, aí fui fazer faculdade, serviço social, quando eu disse assim, agora eu vou voltar para o mercado de trabalho. Pronto. Então, eu voltava ao mercado de trabalho, eu sabia que eu iria voltar outra mulher. Aquela não. Sabe? Então, nesse momento, você já volta para o mercado de trabalho com esse novo posicionamento. Sim. Porque eu peguei esse tempo que eu estava com ela em casa, com os meus filhos, cuidando deles, e não deixei o tempo ficar sem aprender. Sabe? Eu tinha que aproveitar, tinha que ler. Não só eu estava fazendo a faculdade, mas tinha que ler, tinha a questão do estágio, tinha que estar antenado como é que está, como é que o mundo está caminhando as coisas. No horário de 1h da tarde ou pela manhã, assistir jornal, que é interessantíssimo, você assistir jornal e você ver o que está se passando no mundo. Então eu tinha que aprender tudo que estava acontecendo no mundo, para qualquer assunto que uma pessoa tocasse, eu saber, pelo menos, do que a pessoa estava falando. Sabe? Então eu dei um tempo no mercado de trabalho, mas não dei um tempo para mim, para o meu aprendizado, não. É um outro aspecto interessante, principalmente no mês de março, que é o mês da mulher, essa sua fala quando você diz assim, a mulher que decide ficar em casa, que decide cuidar dos filhos, elas não são aplaudidas. Não. Quando é um trabalho muitas vezes mais árduo muito mais do que estar no mercado de trabalho. E na verdade, para a sociedade, nada do que uma mulher faça é suficiente. Não. Nada. Você sempre vai ter alguém para lhe julgar, seja você trabalhando, ou seja você em casa cuidando das crianças, ou seja você fazendo os dois, ou seja você tendo uma rede de apoio em casa auxiliando.
E eu digo hoje que, inclusive falei isso num outro momento quando eu estava sendo entrevistada, que eu acho que a coisa mais confortante para nós mulheres é a gente se livrar dessas caixinhas. Sim. Desses padrões, desses rótulos que essa sociedade quer impor, porque nunca vai ser suficiente para as outras pessoas, e fazer o que nos dá prazer, o que nos faz feliz. Eu mesmo detesto limpar a casa. Eu prefiro trabalhar em 30 e 10 empresas fora de casa, mas não me bota dentro de casa para mim limpar a casa. Veja a importância de quando você passa a se conhecer. Eu detesto. Eu gosto disso, eu não gosto disso. E como é interessante quando as pessoas que você lida, que amam, você que existe um carinho, elas sabem. Não, e respeitam. Isso Joyce não gosta. E respeitam, né? Que é o mais legal. E é interessante da pessoa dizer assim, Joyce não gosta disso. Ou Joyce gosta disso. Não é interessante a pessoa já saber quem é você? Exatamente. Por exemplo, uma coisa que eu detesto. Eu detesto limpar a casa no geral, né? Sim. Mas eu detesto lavar prato. Sim. Eu odeio lavar prato. Enxugar. Não, eu odeio lavar prato. Ai, não me bota pra enxugar prato. Meu marido maravilhoso me deu uma máquina de lavar louça, né? Gente, ai meu Deus, aquilo ali foi Deus que inventou. Foi. E aí ele me deu uma. E aí eu brinco que eu não lavo louça nem na minha casa, né? Então não me convidem pra lugar nenhum que eu tenha que lavar louça, que eu não vou. Porque eu não gosto de lavar louça. E aí, todo mundo... eu ouço críticas por isso. Óbvio. Mas pra mim tá tudo bem. Na verdade, eu nem me importo mais. Então, livrem-se das caixinhas, dos rótulos, que é a melhor coisa. Se conheçam, como a Diane disse. É muito importante você se conhecer, você saber dizer o que você gosta, o que você não gosta. E eu passei por muitos momentos em que eu chegava assim pro meu marido e dizia: eu acho que eu sou uma má esposa pra você. Sim. E aí ele dizia: mas por que você tá falando isso? Eu digo: porque normalmente o homem quer aquela mulher que cuide, que faça um jantarzinho, que... E eu não sou nada disso, né? Eu sou daquela que bora sair jantar fora, que é pra não sujar o prato. E eu sou dessas. E ele diz: eu acho você perfeita do jeito que você é. Então... Veja que a gente mesmo começa a colocar umas cobranças. Nós mesmos, porque ele nunca me cobrou. Mas eu me autocobro, porque é esse cenário que a gente cresceu na cabeça. Que a mulher tinha que estar ali para servir o marido, tinha que estar à disposição do filho, para lavar, para cozinhar, para... E além de tudo isso, eu ainda tinha que trabalhar fora para ajudar o marido. A gente cresceu com essa perfeição na mente, né? E aí quando você não tem aspectos que você não se enquadra, que é o meu caso, e aí eu tenho uma tempo. Se cobra. Sim, se cobra. Quando ele nunca nem me cobrou, mas eu me cobro. E aí ele diz: não, pra mim você é perfeita do jeito que você é. E isso é muito importante pra mim. Muito. Porque ele respeita as minhas limitações. Pra mim são minhas limitações. E tá tudo certo. Então, aproveite e dê um recado para essa mulherada que está assistindo, para que elas também se conheçam, para que elas também se valorizem, façam o que elas gostam, se conheçam, que eu acho que parte desse princípio, né, Diane? O princípio, acho que de tudo para nós mulheres é a gente se conhecer. Acho que quando você se conhece, você se liberta de como fulano me rotula, o que eu significo para fulano ou não, o que eu significo para mim, o meu lugar nesse mundo. Isso é importante. Não no agir como arrogância ou como se não tivesse humildade, não. Mas se eu não souber me amar, se eu não tiver curada, como eu vou amar alguém, como eu vou curar alguém, se eu não sei nem o que é amar a mim mesma. Então o importante é isso. Quando você se ama, você vai... O que eu preciso para me colocar em tal lugar? Você vai buscando informações. Eu preciso ler. Tem gente que tem facilidade. Eu não tenho facilidade de estar lendo uma matéria pelo celular. Eu gosto de imprimir. Eu tenho que sentir o cheiro do papel. Então, é feio ou é bonito, não importa. Eu sei que eu sou assim. Eu tenho que imprimir para ler. Então, quem tem facilidade, lê pelo celular, ou tablet, ou seja o que for, ou assiste coisas interessantes, desafiadoras. Você falou um negócio interessante de quando dá o frio na barriga, vai. Então é isso. Acho que sem frio, eu não sei viver no morno, sabe? E o morno, ele não me motiva, ele não me dá tesão. Eu tenho que estar pegando fogo a todo tempo. E pegar fogo é isso. É você se conhecer, você saber quem você é, o que eu gosto, o que eu não gosto, e ser livre.
vai atrás, ouse, pegue o medo de quem manda. E é isso. É isso aí, arrasou. Será que todos os homens são assim? As mulheres no 220 e eles no 110? Não, mulher. Acho que tem uns que são 220. Mas eu acho que a maioria é... Tem que ser. Tem que ser. Tem. Pensando bem, tem que ser. Tem que ser? Tem que ser. Tem que ser 110. Porque senão mulheres vão pegar fogo. Não dá certo. Vai dar um corte sem Não dá força. certo. Não, os 220 dá não. Cadê os homens do 220? Se manifestem aí, por favor. Mas eu acho que faz parte do equilíbrio, né? Faz sim. Eu acho. Vamos tentar manter assim, que é pra ver se não dá uma eletrocutada e acaba com Sim, tudo. porque aí, mas não é na hora de. Não é a parte de levar assim. Porque normalmente quem acha que a mulher tá no 220 é aquela mulher que é ela que manda, ela que faz aquela coisa de casa, ela que dá as cartas, e não é. A importância do homem, eu acho que ele ser, quando a gente fala assim do 110, é aquele homem que guarda, que eu sei que ele está acima de mim, não aquele, o bruto, o grosseiro, não. Ele está acima de mim para me guardar. Para que aonde eu estiver, as pessoas saibam assim, aquela mulher tem um homem com ela, sabe? Então ela ajuda ele e ele ajuda ela, ela se sente protegida com ele. E isso é importância, e não importa a questão de idade ou questão de essas coisas que a gente vai adquirir na vida, não importa. O papel do homem e o nosso é muito importante. Principalmente isso, ele pode ser 110, mas desde que ele tenha aquela força de dizer assim, eu protejo a minha família, eu protejo a minha mulher. É um outro aspecto, gente, bem interessante, porque as pessoas adoram confundir. Sim. Que quando a gente fala que nós somos mulheres destemidas, Sim. que a gente vai e faz, que a gente é independente, que a gente tem essa visão de mundo que você coloca, que a gente é livre, a gente não está isolando o papel dos nossos maridos. Não. Muito pelo contrário. Eu costumo dizer, Ediane, que um marido que dá conta da gente, ele é o cara. Sim. Porque mulheres assim, não é qualquer homem que... Nós não somos fáceis de ser amadas. Não é qualquer homem que dá conta, não. Para suportar uma TPM nossa, não é brincadeira. Né? Os choros, porque tem a parte da elasticidade, também tem a parte do choro, quando começa, né? Então tem que ser assim um super homem. Tem, verdade, concordo, super concordo. E a característica do masculino, que hoje está tão em falta, né? Sim. Eu acho que é fundamental. E para suportar mulheres assim, suportar não, que eu não gosto dessa palavra, mas para lidar com mulheres assim, tem que ter essas características do homem, da virilidade muito em alta para poder dar conta. E no final das contas, apesar de sermos assim, a gente adora que abram a porta do carro pra gente. Ai, lembrei logo agora de abrir a porta do carro. Meu marido abre a porta do carro pra mim até hoje e eu fico, como diz minhas crianças, toda derretida. Sim. Da flores, de lembrar das datas especiais, de acolher, de acalentar nos momentos em que a gente fraqueja, porque acontece, né? A gente tem os momentos do choro, de fato. Sim. E então ter esse homem ao lado viril é extremamente importante e nos mantém, né, nessa posição de desbravadora, Isso mesmo. Ir pra frente. E mais uma vez eu vou fazer uma pausa para falar com nossos patrocinadores e parceiros. Queria agradecer primeiro ao pessoal da Vinícola Cavaleri, uma vinícola do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos, responsável por todos os nossos rótulos. Queria agradecer também o pessoal da Vinho dos Vales, representante oficial e exclusivo da Vinícola Cavaleri aqui no Vale do São Francisco. Então, os rótulos dos Vales dos Vinhedos, direto para o Vale do São Francisco, através da Vinho dos Vales. Queria agradecer o pessoal da The Auto Center, tudo para o teu carro num só lugar. Especialista em frotas também, tá? Queria agradecer o pessoal da Transjota Transportes,
especialista aí na assessoria para conduzir a tua carga para qualquer lugar do Brasil. Queria agradecer ao pessoal da Conexão, Agência Conexão, tudo assessoria e marketing, tudo para o teu marketing, para alavancar a tua empresa. Pode contar com o pessoal da Conexão. Pessoal da Aquicópias, meu parceiraço, Ricardo, você é o cara, literalmente. Obrigado por tudo, todo o suporte que você sempre dá aqui pra gente, relacionado a todos os nossos materiais gráficos. Pessoal da Esquadro, nosso engenheiro Igor, você mora no meu coração, responsável por todos os nossos projetos, pelo projeto lindo da nossa loja. E vem projeto por aí, aguardem que teremos novidades. Então, toda a minha turma, muito obrigado pelo apoio, pelo incentivo de vocês, pela parceria. E vamos embora, que tem mais uma perguntinha. Agora eu queria que você contasse pra gente o lado do empreender que ninguém conta, o lado da Hidrovale que ninguém conta e o lado da Sagrada Unha que ninguém conta. O desafio de manter esses dois negócios nos bastidores que ninguém sabe e que ninguém conta, mas que você vai contar pra gente hoje. O aprendizado, acho que todo dia você buscar conhecimento, saber como está andando o mercado, em todos os aspectos, tanto a parte financeira, como a gestão de pessoas, e acreditar que aquilo ali é possível, não perder uma oportunidade. Tem um ditado que diz assim: oportunidade só tem cabelo na frente. Se ela se aproximar e você não segurar, adeus. Então, existe vários cursos a se fazer, várias palestras a participar, como é que tá dando as coisas. E eu acho que é isso, é a capacitação, não só sua, como do seu capital humano. Então você vai estar desmotivado, eu tenho certeza que qualquer pessoa que vai participa de uma palestra, participa de um curso, um workshop, ela tende, achou que está para baixo, ela vai se motivar. Acredite no negócio que você pensa. Quais as minhas habilidades? Não adianta só montar um negócio porque ele está tão em alta. Mas será que eu gosto daquilo ali? Eu me identifico com aquilo? Porque você montar um negócio sem você se identificar, eu acho que fica vago. Então é isso, é você fazer o que você gosta, mesmo em ramos diferentes, mas saber que aquilo ali tem que ter a sua cara, tem que ter a sua garra, a sua determinação, a sua fé. Sim, sem dúvida. Sim. Deixa teu recadinho para quem tá, para os adolescentes, para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, para os empreendedores que estão iniciando seus negócios agora e para os empreendedores que já têm seus negócios estabelecidos. Afinal de contas, todo mundo tem o que ensinar e todo mundo tem o que aprender. Então deixa um recadinho para essa turma que está começando e no teu ponto de vista para eles, para que sirva como incentivo. Sim. Acredite em você, no que você gostaria de, como a gente fala aqui, como transformar a sua vida. Seja também um transformador de vidas, de oportunidades. Faça que as pessoas acreditem, acredite na sua garra, capacite-se todo o tempo, fique antenado. Os jovens hoje, eu acho que não só jovens, todo mundo hoje está ligado muito no... Mas isso é importantíssimo para a gente entender como está andando o mercado, ter uma rede de apoio interessante, parcerias interessantes, boa contabilidade, os fornecedores, e aí você vai criando toda a sua clientela. O que você quer fazer? Você só quer seguir estudo, então se dedique àquilo. Pense assim: se eu desejo chegar nessa parede, tudo tem os prós e os contras. O meu benefício seria o quê? O meu ganho, chegar naquela parede. E para até que eu chegue lá, quais seriam a parte ruim disso tudo? Horas de estudo, às vezes você deixa as amizades de lado, você esquece uma coisa ou outra, você vai sempre perder algumas coisas para ganhar.
Acredite nisso, não existe sucesso sem luta, sem renúncia. Tudo tem que ter um alicerce. Ninguém enriquece da noite pro dia. Não existe, vai cair assim do céu dinheiro, vai cair sucesso. Não, tudo tem um preço a pagar, tudo tem uma renúncia. E tenha certeza que essa renúncia é a renúncia que vai trazer o seu sucesso. Acredite que você vai conseguir sim. Invista em você. Acredite no seu potencial. Acredite no que você quer, aonde você quer chegar. E vá adiante. Vale super a pena, gente. Ediane, eu queria agradecer, estamos chegando ao finalzinho da nossa live. E eu queria agradecer por contar um pouquinho da sua história, por compartilhar com a gente um pouquinho da sua trajetória. E como forma de gratidão, eu queria te presentear com a nossa plaquinha. Eu contei a minha história no Histórias e Vinho. E eu espero que você guarde um cantinho bem especial. Lindo! Amei. Guardo sim. E pode ficar à vontade para agradecer o pessoal. Gente, obrigado pela participação de vocês, obrigado pelas mensagens. Mais uma vez, vocês arrasam. E pode ficar à vontade para agradecer o pessoal. Obrigada, gente, pelo o tempo que o pessoal fica aqui assistindo a gente. É muito bom tudo isso. Obrigada, assim, a Joyce. Obrigado os bastidores, né? E os parceiros também dela. É tudo muito... tudo muito organizado, é perfeito. Você tá aqui, sabe? Só tenho a agradecer. E eu queria propor um brinde antes da gente finalizar a nossa live. Então, gente, um brinde. E muito obrigada. E antes da gente finalizar, queria falar um pouquinho do rótulo que nós degustamos hoje. É um dos nossos rótulos da nossa campanha agora. Tá chegando Semana Santa. O pessoal tá aí doido atrás do vinho da semana. Sim. Então faz parte do nosso trio. Um Merlot, um Cabernet e Sauvignon e um Taná. Nós degustamos hoje o nosso Cabernet Sauvignon, que tem esse rótulo belíssimo. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma ótima sugestão agora pra Semana Santa, tá? Um vinho muito saboroso. Harmoniza, não vai harmonizar com peixe, mas com certeza com algum prato ali da Semana Santa vai combinar. Com um chocolatezinho talvez. E tem esse rótulo maravilhoso, que tem uma história também bem bacana, depois eu conto pra vocês. Acompanhem nos stories que eu conto pra vocês depois. E mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus e até quinta-feira que vem.